falar das progressões aritméticas. Primeiramente, a definição. Progressão aritmética, ou PA, é uma sequência numérica em que cada termo, a partir do segundo, é igual ao anterior somado com um número fixo, chamado de razão da progressão. Exemplo, eu tenho uma PA aqui. Eu tenho aqui uma sequência 2, 5, 8, 11 e 14. Observe que do 2 para o 5 eu estou somando 3. Do 5 para o 8 estou somando também 3 de novo. E para cada um posterior eu estou somando ao antecessor 3. Então essa sequência aqui primeiro é uma PA, né? É uma PA e a sua razão é 3. Na sequência 2 eu tenho 12, 7, 2, menos 2, menos 8, menos 13. Observe que de 12 para 7 eu estou somando menos 5, desculpa. Somando menos 5. Do 7 ao 2, estou somando menos 5. Do 2 ao menos 2, estou somando menos 5. Então aqui eu tenho uma PA de razão menos 5. Então, continuando aqui da definição, as progressões aritméticas podem apresentar um número determinado de termos. Quer dizer, ela pode ser uma PA finita ou uma PA infinita. Tá? Uma progressão aritmética pode ser também crescente, decrescente ou constante. Exemplo, a PA 3, 5, 7, 9 é uma PA crescente, pois a razão é 2. Então 2 é maior que 0, por isso que ela é crescente. Na PA 12, 9, 6, 3, 0, menos 3 é uma PA decrescente, porque a razão é menos 3 e menos 3 é menor que 0. E a sequência 5, 5, 5, 5 é uma PA constante, pois a razão é 0. Então a PA ela pode ser crescente, decrescente ou constante, de acordo com a razão. Vamos agora falar da representação de uma progressão aritmética, ou PA. A representação matemática de uma progressão aritmética PA é A1, A2, A3, reticência, AN, AN mais 1. Né? Então, logo, um termo posterior é igual a antecessor somado com a razão, para qualquer n pertencente aos naturais não nulos. Tá? Ou, né, eu posso dizer que A2 menos A1 é igual a A3 menos A2, que é igual, né, reticência, a n mais 1, né, menos a n, e essas subtrações são sempre igual à razão da PA, ou seja, igual a R. Tá? Vejamos alguns exemplos. Primeiro exemplo, calcular R, que é a razão, e o A5, ou seja, o quinto termo da PA. A PA é 3, 9, 15, 21. Então, o AN mais 1 é igual a N mais R. Então, o AN mais 1, ora, se eu quero o A5, né? Para me encontrar a razão, basta eu pegar dois consecutivos. Aí eu peguei aqui o consecutivo, o 3 e o 9. Então, o 9 é igual a 3 mais a razão. Então, a razão aqui é 6. E o A5, como eu quero o A5 é o A4 mais R. O A5 é o procurado. O A4, olhando aqui na sequência, é 21. Mais a razão que é 6. Então, o A5 é igual a 27. Então, a resposta, a razão é 6 e o A5 é 27. Vejamos outro exemplo. Determinar o valor de x de modo que os números x mais 4 ao quadrado, x menos 1 ao quadrado e ao quadrado de x mais 2, né, estejam nessa ordem PA. Então aqui é muito importante esse problema, porque aqui a gente vai usar a definição, a forma de representar, tá? Então aqui eu vou identificar A1, que é o primeiro termo, esse x mais 4 é o primeiro termo, né? O x menos 1 ao quadrado aqui seria o segundo termo, e o quadrado aqui de x mais 2 seria o terceiro termo, tá? Então, a diferença entre dois termos consecutivos é sempre igual à razão. Então, existe uma igualdade.
né? Então, o A2 menos A1 é igual a A3 menos A2, né? Então, quem é o A2? O A2 é x menos 1 ao quadrado, menos. Esse menos aqui é da equação. Aí, x mais 4 ao quadrado é igual. Quem é o A3? X mais 2 ao quadrado, menos o A2, que é x menos 1 ao quadrado. Desenvolvendo aqui os quadrados, os produtos notáveis, vai ficar x ao quadrado menos 2x mais 1 menos, observe, parênteses, resolve o parênteses aqui, então fica x ao quadrado mais 8x mais 16 igual, tira aqui do parênteses, resolve de novo o produto notável, x ao quadrado mais 4x mais 4 menos, de novo aqui resolve o produto notável, x ao quadrado menos 2x mais 1. Agora eu vou eliminar os parênteses que eu tenho aqui. Então, repete aqui, x ao quadrado menos 2x mais 1. Como aqui é menos, troca todos os sinais de dentro do parênteses. Então, ficou menos x, menos 8x, menos 16, que é igual. Repete aqui e inverte os sinais de dentro aqui do parênteses. Menos x ao quadrado mais 2x menos 1. Aqui eu percebo que eu posso cancelar aqui, né? Esse com esse. E eu posso cancelar esse com esse. Então, simplificando aqui, agrupando os termos semelhantes aqui, eu vou ter menos 10x menos 15 igual a 8x mais 3. Trazendo para cá o x e jogando para lá para o segundo membro que não tem x, eu vou ter menos 16x igual a 18. Então, multiplicar por menos 1 e dividir e simplificar. Então, eu acho x igual a menos 9 oitavos, que é a resposta. Vamos agora falar da fórmula do termo geral de uma PA. Então, a fórmula do termo geral, essa demonstração aqui, vocês vão ver como é que é feita essa demonstração. Essa é a fórmula. A índice N, que é um termo geral, um termo qualquer, né? É igual ao A índice 1, que é o primeiro termo, mais N menos 1. Esse N é o número de termos da PA, vezes R, que é a razão. Essa fórmula aqui, gente, serve para a gente encontrar qualquer ente da forma. Eu posso encontrar qualquer termo, que é o AN, posso encontrar o A1, o número de termos e a razão, tá? Então, para mim ter um, eu tenho que ter os outros. Para mim, se eu quero procurar um, eu tenho que ter os outros, tá? Vamos aqui o exemplo. Vejamos. Encontre o termo geral da PA. Então, a PA é 4, 7, etc. Então, resolução. Tirando que os dados, é importante tirar os dados. O A1, 4. A razão, 7 menos 4. Dá quanto? 3. O N é o próprio N, porque eu quero o número de termos, né? Tem que achar quem é o número de termos que eu vou ter, vai depender de quem é o N. Jogando na fórmula, a N é igual a índice 1 mais N menos 1 vezes R. O AN é procurado. Igual a índice 1, que é 4, mais N menos 1 vezes 3. Fazendo aqui essas continhas, eu vou ter a N é igual a 4 mais 3N menos 3. A N é igual a 4 menos 3 dá 1, então ficou 3N mais 1. Então, esse é o termo geral dessa PA aqui, tá? Segundo exemplo, qual é o 20º termo da PA? 3, 8. Então, eu quero o A20, né? Tirando os dados, A1 é igual a 3. A razão, 5. Né? Como eu quero o 20º termo, o N é 20. Jogando na fórmula, né? Eu quero o A20, vai ser o A1 mais N menos 1 vezes R. O A20 é igual a 3 mais 20 menos 1, que vai dar 19, vezes 5. Então, o A20 vai ser igual a 3 mais 19 vezes 5, 95. Então, o A20 é igual a 3 mais 95, que vai dar 98. Então, a resposta, o A20 é 98. Terceiro exemplo. Determinar o número de termos, né, da PA menos 3, 1, 5 é de ciência. O último termo é 113, né? Então, tirando os dados, né? A razão é 1 menos menos 3, que a razão vai ser 4, né? O N é o procurado, né? Eu quero saber quantos termos, eu quero saber o número de termos. Então, o N é procurado.
O termo geral dessa PA é o 113, que é o último termo, né? Então, o AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Então, vai ficar 113 é igual a menos 3 mais N menos 1 vezes 4. Então, é 113, que é igual a menos 3 mais 4N menos 4. Então, fazendo aqui essas contas, vai ficar 120 igual a 4N. Então, fica N igual a 30. Então, eu vou ter 30 termos. Essa PA aí tem 30 termos. Quarto exemplo. Achar o número de múltiplos de 5 compreendidos entre 21 e 625. Então, resolução. Né? Como eu quero os múltiplos de 5, eu tenho que saber qual é o múltiplo de 5 depois do 21. Tá? Então, 21, qual é o depois do 21 múltiplo de 5? É o 25, tá? Porque o número ele é múltiplo de 5 quando ele termina em 0 em 5, tá? Tudo bem? 30, certo? Aí, e aqui eu tenho 625. Só que eu não posso usar esse valor aqui, tá? Porque eu quero compreendido, né? Eu quero entre, né? Eu quero entre 21 e 625. Então, esse aqui está fora. Então, quem é o anterior a 625, né? Que é divisível por 5, ou é múltiplo de 5, é o 620, tá? Então, aqui eu descubro o A1 e o AN, tá? Sendo o A1 25 e o AN 620. Então, aplicando a fórmula do termo geral, eu vou ter o AN 620, o A1 25, o N-1 vezes a razão, que é 5, porque eu quero os múltiplos de 5. Então, ele vai de 5 em 5. Fazendo aqui essas contas, eu vou achar o N igual a 120. Outro exemplo um exemplo de interpolação, tá? Então, o quinto exemplo aqui, interpolar 5 meios aritméticos entre 6 e 30. Interpolar é colocar entre, né? Colocar entre. Então, se eu quero interpolar 5 meios entre 6 e 30, eu vou colocar 5 números entre 6 e 30, tá? Então, o meu primeiro termo é 6 e o último termo é 30. O que eu tenho que ter cuidado aqui, né, com relação ao número de termos, né? Porque a PA que você vai ter que ir atrás, né, o N da PA é 7, que é os 5 que você vai interpolar mais os dois extremos, tá? Então vai ficar AN igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Então o AN é 30 igual a 6, que é o primeiro termo, mais o N, né, que é 7, que eu já expliquei, né, menos 1 vezes a razão. Então eu tenho que ir atrás aqui da razão para poder montar a PA. Então vai ficar 24 igual a 6, R. Então a razão, que é R, é igual a 4. Então, de posse da razão e do primeiro termo, eu tenho como montar a PA. Então, 6 mais 4, 10. 10 mais 4, 14. 14 mais 4, 18. 18 mais 4, 22. 22 mais 4, 26. Então, essa é a resposta. Essa é a minha PA. Bons estudos a todos.